Mais uma vez, boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Ao Senhor nosso Deus seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E tenho certeza que nesta noite Deus tem algo a falar conosco, um pouquinho através da sua palavra. Irmãos, nós sempre reunimos para louvar o Senhor com gratidão, com um sentimento de louvor, honra e glória ao santo nome do Senhor Jesus. E nós, líderes, nós pais, nós mães, nós servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos por costume de todo domingo nos reunimos para ouvirmos a palavra de Deus. Primeiramente, nós nos reunimos para agradecer a Deus pela semana que se passou, pelos livramentos, pelas bênçãos alcançadas, pelas mãos de misericórdia de Deus que foram estendidas sobre a nossa vida, nós não sendo merecedores. Uma vez que nós vemos Paulo ele falar, Senhor, e ele ora para que Deus o cure, para que Deus o livre daquele espinho na carta, e o Senhor vem a ele e fala: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando eu penso nesse espinho da carne, eu posso imaginar Paulo uma doença, posso imaginar em Paulo uma debilidade, posso ver em Paulo uma fraqueza, imaginar uma fraqueza carnal, posso ver e imaginar uma fraqueza no temperamento, posso olhar para Paulo e ver tanta fraqueza. Só que esse texto ele vem para nós como uma igreja, E às vezes a gente olha para nossas mazelas, para nossas dificuldades, para as nossas imperfeições, olhamos às vezes para o nosso próprio interior e vemos o quão falho, o quão carente, o quão necessitado, o quão vulnerável eu sou. E quando nós olhamos para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos pais, para a nossa parentela, nós conseguimos também ver o quão frágil nós somos, e somente a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. E eu quero pegar um salmo de Davi, salmo de número 39, um salmo onde Davi ele faz ali uma reflexão pessoal, um salmo onde ele já velho, talvez doente, já quase nos seus últimos dias, e ele lê, ele cria, ele escreve esse salmo e envia ao encarregado da música, Salmos de número 39.
dos salmos mais impactantes, né? Um dos mais impactantes, que na vida ele começa a olhar, fazer uma retrospectiva, introspectiva dele, olhar pela sua estrutura, olhar por tudo que ele fez, tudo que ele realizou, também confessa, e ele não nasce de uma guerra externa, mas esse salmo ele nasce de um conflito interno. E quantos de nós não entramos em conflito? E esse salmo, Davi, ele se identifica como estando sobre uma disciplina divina, convivendo com o sofrimento, em silêncio, refletivo, consciência e da brevidade da vida. Não é um salmo de louvor, né? Mas de profunda honestidade diante de Deus. Aqui vemos um homem que luta para controlar suas palavras. Ele reconhece sua insignificância, o quão frágil ele é. E ele aprende com a disciplina. E ele suplica pela misericórdia de Deus. E o tema desses salmos, né, a maioria das Bíblias vai trazer um teminha em cima de muitos textos, passagem da Bíblia, e esse é a fragilidade do homem diante de Deus e a necessidade de depender da sua graça. E o que é graça? O favor imerecido. Favor imerecido. Nós que não éramos carentes de misericórdia, Deus estendeu e teve misericórdia de nós. Nós que estávamos caindo no nosso próprio pecado, nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias cobiças, querendo fazer o que nós achávamos que era o correto, o que nós queríamos, tomando as nossas próprias decisões, tomando nossos próprios caminhos, independente de Deus, independente de ouvir A, B, C, D, E, F, independente de ouvir quem for que seja. Mas Deus não olhou para a nossa insignificância. Enviou o seu Filho Jesus Cristo por amor. Aleluia. Para morrer na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Falho, pecador. E eu abro um parênteses. E às vezes muitos falam: nossa, mas na igreja tem tantas pessoas com tantos problemas, com tantas dificuldades, seja pessoais, seja profissionais, seja na família, seja com temperamento, seja com equilíbrio, seja pessoas que saíram das drogas, pessoas que saíram da prostituição, pessoas que saíram do tráfico, pessoas que saíram de um mundo de promiscuidade, pessoas. E louvado seja Deus, porque nós reconhecemos que nós não éramos nada. E quando nós nos reunimos aqui com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, irmãos, porque a caminhada cristã é uma luta diária, aonde que eu luto para mim não falar as coisas que às vezes nós pensamos de falar, às vezes para nós não agir como nós queríamos agir em outro tempo, às vezes para nós não fazer o que nós queríamos fazer em outro tempo, mas a graça de Deus nos alcançou. E o valente foi amarrado. Aquela pessoa que não levava desaforo para casa, aquela pessoa que não aceitava a afronta, que já resolvia ali mesmo na hora, hoje luta contra o velho eu, a velha natureza caída. E a cada dia, irmãos,
olhos, nós negamos o velho homem, a velha natureza, que quer nascer, que quer reviver em nossa vida, em nosso corpo, em nossos membros, em nossas atitudes, em nossas tomadas de decisões. E aí, pastor João, a gente fala: obrigado, Senhor, pela sua graça, obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo seu amor sobre a minha vida. E eu quero ler com você Salmos de número 39, do seu verso de número 1 ao verso de número 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Ele disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como um palmo, comparado à eternidade de Deus. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riqueza, sabe quem as levará? Agora, pois, Senhor, espero eu, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faça o escárnio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre a minha tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, logo destrói com uma traça, e a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja mais. Vocês perceberam que Davi, irmãos, ele começa esse salmo que não fala nada. O verso de número 1 ao verso de número 3, nós vamos ver aí 7 situações, né, que Davi, ele fala nesses versículos como um homem natural. Ele fala assim, ele disse: fiquei quieto, né? Ele disse: fiquei, meu coração ardeu. Eu fiquei quieto, e no final ele vai dizer: o meu coração ardeu. A gente vai ver que Davi, ele tinha ali, e ele estava no verso de número 1. Pode ir deixando para nós ali. Controle, irmãos. Controle, eu disse: guardei os meus caminhos para não delinquir com a minha boca, enfreiei a minha boca enquanto o ímpio estivesse diante de mim. Davi, ele ficou em silêncio como um mudo. Aí eu lembro lá na passagem de Jó, quando os seus amigos vieram e começaram a falar: Jó, você pecou,
tal desgraça, tal calamidade viesse sobre a sua família. Davi, ele está aqui no momento de fazendo uma reflexão da sua vida, e ele, em meio a ouvir tantas situações, ele fica quieto, em silêncio, como mudo, sem abrir a sua boca. E como é difícil às vezes a gente ficar com a boca fechada em meio a tantas situações que nós passamos no dia a dia, nas mais variadas circunstâncias da nossa vida, seja profissional, seja familiar, seja ministerial, seja em todos os aspectos da nossa existência. Tem momentos que nós temos que ficar calados. Muitos dizem que a melhor resposta para certas situações é o silêncio. O silêncio absoluto. Ele ecoa como uma flecha, como um martelo. O silêncio absoluto. E quão difícil é para nós ficar em silêncio? Quão difícil é para nós vermos situações que desagradam, situações que afrontam, situações que mexem lá no nosso íntimo. E Davi nos deixa um conselho para nós: fica quieto, não abra sua boca, não fala. O verso de número 2, ali, a parte A: com o silêncio fiquei como mudo. E ele fala, calava mesmo quando o assunto era do bem. Eu fiquei quieto, eu fiquei calado, por medo, um silêncio forçado que você está lutando contra você mesmo, para não abrir a sua boca, para não falar. Um ditado aí fora muito forte que fala: enguiçado. Parece que a gente vai dizer aqui, vontade de falar, vontade de abrir minha boca. Minha boca está seca. Sabe quando a sua boca fica seca? Eu imagino que Davi, ele estava assim, parecia que tinha. Posso falar? Não devo falar, mas é o bem. Mas não é o momento de falar. É o mal, mas também não é o momento de falar. Controla. Coloca um esparadrapo, não fala. Deixa o silêncio falar mais alto. A parte B desse mesmo versículo fala que esse silêncio fez com que gerou uma dor nele. E essa dor, ainda no 2, ela se agravava. Ela está doendo, eu não consigo ficar quieto, eu não estou me aguentando. Eu vou ter que me estourar, eu vou ter que falar, eu vou ter que me manifestar verbalmente. No verso de número 3, o texto nos diz que incendeu, além da dor, incendeu dentro de mim, no meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. E aí Davi, ele não vai falar para quem está na frente dele. Ele não vai dirigir a palavra a nenhuma outra pessoa. E como é difícil isso, né?
uma meditação dele, falando com ele mesmo, como nós estamos aqui, e muitos estão ali falando consigo através do que nós estamos lendo. Versículo de número 3 ainda. E pensava, mas não encontrava o lírio. O fogo se acendeu. A limitação nossa é falha, a limitação nossa pior aqui não prossegue. O silêncio sem Deus não traz cura. O silêncio sem Deus em nós, ele só vai trazer desespero. O silêncio sem Deus só vai trazer conflitos e mais conflitos. O silêncio sem Deus é perturbador. No qual tipo de silêncio você está? O silêncio com Deus ao seu lado, ou o silêncio sem a presença de Deus? O silêncio sem a presença de Deus vai te trazer perturbação, vai te trazer variação, vai te trazer pesadelo, vai te trazer tantos pensamentos de morte, de suicídio, pensamentos de tacar na sua vida, pensamentos de fazer barbaridades, de fazer atrocidades, de tomar decisões das mais equivocadas da sua vida. O silêncio sem Deus. Mas o silêncio com Deus. Nós temos Elia na caverna, quando ele fugiu e veio um terremoto, veio tempestade, veio silêncio. O silêncio com Deus nos desperta a confiança e a certeza de só Ele é o motivo, a causa e a circunstância de nós conseguirmos aguentar, conseguirmos suportar, conseguirmos prosseguir, conseguirmos caminhar. O verso de número 4, nós vamos ver Davi fazendo 3 pedidos e mais 7 situações. Vamos ler ali. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta ou veja o quão sou frágil. Versos 5 até o 7. Eis que fizesse os meus dias como um palmo da mão, curto, pouco, os tempos da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem mais firme que esteja é totalmente vaidade. 6. Na verdade, todo homem anda dando uma sombra, na verdade. Em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem que as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. 3 pedidos. Ensina-me a medida dos meus dias, a finitude da vida, revela a minha fragilidade, mostra onde está a esperança verdadeira. E nós vemos ali 7 situações. A primeira referente à vida curta, uma existência limitada comparada ao sopro, a uma sombra que corre atrás do vazio, acumula sem controle bens, riquezas, mas quando se vai, não sabe para quem vai ficar. A única esperança só em Jesus, só se encontra
Sem Deus a vida é agitada, irmãos. É correria. Sem destino, sem objetivo, sem propósito, sem direção, é correr. Nós já lemos na Bíblia, acho que a grande maioria de nós já lemos quando foram dar resposta para um rei. E o rei, lá, o comandante do exército, mandou um mensageiro: ó, vai, corra e leve as boas novas. Mas tinha um outro rapaz que queria levar uma mensagem, mas não tinha mensagem para ele levar ao rei, mas ele queria correr. Então ele falou ao comandante: deixa eu correr, eu quero correr, eu preciso correr, mas não tem mensagem. Correr para quê? E ele fala: não, mas eu quero correr. E aí o comandante fala para ele assim: pode correr então, já que você quer correr, você pode correr. E aí, pode abaixar um pouquinho mais, pode abaixar mais. E aí, esse rapaz, ele sai correndo e passa o mensageiro que tinha mensagem. E quando o Atalaia, ele olha no horizonte, ele vê um rapaz correndo e fala: ó, não sei o que está vindo um mensageiro, está correndo. Aí passa um tempinho e fala: ó, está vindo um outro lá atrás. E aí, será que a primeira pergunta, a mensagem é boa, a segunda, a mensagem é ruim? O que pode ser? O texto vai nos dizer que chegou o que saiu por último, que queria correr, viver sem perspectiva, sem direção, sem propósito. Sabe aquela música, deixa a vida me levar, coisa leva aí? Viveu uma vida sem propósito, sem direção. E ele passou aquele que tinha mensagem. Quando ele chega, levam ele à presença do rei e pergunta: qual que é a mensagem? Ele fala assim: eu não sei. Mas o cara que está vindo aqui, o mensageiro que está vindo atrás de mim, ele que está com a mensagem. Eu só queria correr. Será que às vezes nós não estamos assim? Não estamos conseguindo ver um objetivo, um alvo a ser atingido. Levantamos todo dia, corremos, trabalhando, vivemos, pagando conta, chegando em casa, tomando banho, jantando, dormindo, acordando no outro dia. E estamos vivendo agora, já só vivendo. E sem reconhecer um propósito. A minha esperança, seja o meu propósito, está em Deus. Alcançar, chegar em Deus. Então que hoje, nesta noite, irmãos, nós olhamos: a minha esperança está em Deus, as minhas raízes, como nós ouvimos ontem, raízes bem profundas em Deus, em Cristo, porque a adversidade, a dificuldade, as afrontas, as perseguições, as frustrações não vão conseguir nos tirar da presença de Deus. A nossa esperança tem que estar em Cristo. Vamos ler o 8 ao 11. Livra-me de todas as minhas transgressões. E nós sabemos muito bem o que é transgressões, pecados, falhas, iniquidades. Não me faça o pobre dos lobos, o escárnio. Emudeci. Não abra minha boca, por quanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Sem com repreensões castiga alguém
tida como o mundo dos vermes, das insetos, vermes, assim pode chamar, mas terríveis, porque ele come tudo por dentro, corrói a madeira, né? Corrói tudo. Às vezes o exterior pode aparentar, está belo, está bem, mas lá dentro a amargura, isso, o cansaço, a frustração, a angústia, a decepção, o medo, a incerteza. E ele fala: Senhor, Senhor, tenha misericórdia, perdoa-me os meus pecados, perdão pelas tuas transgressões, perseverança na honra, alívio na disciplina. Ele reconhece o pecado, reconhece a submissão silenciosa a Deus, e Deus age soberanamente. O pecado tem consequências, e nós sabemos, porque a palavra do Senhor nos fala que todos os pecados e destituídos foram a glória de Deus. Mas também a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o dom gratuito de Deus, a vida eterna. E quando o Senhor olha para nós em Cristo Jesus, o Senhor restaura-nos, perdoados, lavados, redimidos, restaurados, dignos de um novo nome, dignos de morar nos céus, dignos de estar com Ele quando Ele se manifestar. Então, irmãos, a nossa esperança, o nosso propósito de vida se encontra em Cristo Jesus, e para isso nós precisamos estarmos firmados sobre a rocha que é Cristo, alicerçados com as nossas raízes bem profundas, para que nós permaneçamos firmes. E a disciplina de Deus, ela não vem para nos matar, ela vem para nos fazer viver. A correção divina, ela vem para nos alertar e dizer: eu te amo, eu te quero bem. Então, irmãos, quando você vê algo, Senhor, calma, disso. Por que dessa situação? O porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta angústia. Às vezes o processo ele vai ter se passagens. Mas, Senhor, não me perdoa meus pecados, não escreveu o meu nome no livro da vida. Sim, Ele perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida. Um dia vai vir te buscar e levar com Ele para que aonde Ele estiver, você esteja. Mas tudo aquilo que eu semeei no corpo ou fora do corpo são sementes que foram lançadas, e elas vão trazer consigo seus frutos. E o que é o conselho que eu posso dar? Eu falo: Senhor, já errei, sou falho, faça que esses frutos, Senhor, sejam frutos estéreis, frutos que não venham trazer causa, frutos que não venham prosseguir, não venham gerar novos frutos, mas que sejam frutos infrutíferos. Irmão,
estava ouvindo falar, ou bem com situações que ele estava ouvindo falar mal. E quantos de nós não conseguimos ficar quietos? Quantos de nós não conseguimos ter esse autocontrole? Às vezes por gestos, às vezes por palavra, às vezes por olhar. Nós pecamos, lançamos, estamos semeando, às vezes inconscientemente, às vezes sem perceber, nós estamos lançando uma semente. E infelizmente essa semente, ela pode cair em muitos corações. Talvez essa semente possa cair no nosso próprio coração. Talvez essa semente possa cair no nosso próprio lar, possa cair no coração da nossa esposa, pode cair no coração dos nossos filhos, pode cair no coração dos nossos amigos, pode cair no coração daqueles que trabalham conosco. Porque quando a Bíblia fala, e saiu o semeador a semear, e semeou a boa semente, e quando ele saiu, parte da semente caiu em pedregais, parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves do céu e pegaram, outra parte caiu entre os abrolhos e cresceram e foram sufocadas. Então a Bíblia vai nos finalizar essa palavra dizendo que a terra é o nosso coração, é o nosso sentimento. Como guardar, pastor João, nossos sentimentos? Aleluia. Para que essas sementes involuntárias, imperceptíveis, às vezes algumas vontades que são lançadas, elas, se caírem na nossa terra, elas se tornarem infrutíferas. É ficar na presença do Senhor e pedir muito a sua misericórdia, irmãos, muito a sua misericórdia, porque essas sementes, elas vão produzir em nós espírito de amargura, espíritos de ressentimento, só vão minando a nossa vida, só vão tentando minar a nossa essência, o que Deus tem para nós. Vamos ler o versículo 12, verso 12 ao 13 para nós concluirmos. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não decales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os teus pais. Poupa-me, até que tome atento antes que me vá e não me vejas mais. Davi, ele finaliza esse salmo falando: Senhor, tenha misericórdia de mim, me dê a paz, para que o fim dos meus dias seja de paz. Antes de e quantos de nós, quantas vezes nós não fazemos essa oração, falando: Senhor, tenha misericórdia, aplaca essa luta, eu preciso de um alívio, eu preciso de um descanso antes
que eu já não mais exista, que eu não seja mais visto, que eu já não seja mais lembrado sobre a face da terra. Quantos de nós às vezes não fazemos essa oração no silêncio do nosso quarto, no ônibus, no carro, no momento onde nós às vezes caminhamos sozinhos e pedimos a Deus? O Salmo de 39 nos ensina o quanto nós somos frágeis, o quanto a nossa vida é breve, o quão é necessária a disciplina de Deus sobre as nossas vidas. E a esperança só faz sentido quando está firmada em Deus. Coloca o verso 7 para nós abrir. E eu quero convidar os irmãos a se colocar em pé esta noite. Isaías fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. E nós, aonde está a nossa esperança? Circulando um vídeo na internet de um padre que ele estava fazendo a liturgia das missas e um senhorzinho perdeu o seu neto e ele levanta do desespero e vai até o padre e aquele padre só vê aquele homem em desespero, ele coloca a Eucaristia ali sobre a mesa e abraça aquele senhorzinho e a gente pode ouvir o choro de desespero. Será que no momento de desespero, para quem nós vamos ser? Quem ali que vai ser com a presença de Cristo, ser com a presença de Deus em nossas vidas? Como que será? Como que será? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa esperança? Em quem nós temos depositado a nossa esperança? Eu quero convidar você, que pode inclinar a sua cabeça. Se você quiser vir aqui à frente do altar, eu gostaria que você viesse aqui para fazer uma oração. Eu quero